Quantas vezes você já ouviu dizer, ou você mesmo já disse, não dou conta. É um caso perdido, não tem mais jeito, não dá mais. Quantas vezes desistimos diante das dificuldades? Pais que desistem de seus filhos, esposas e maridos que desistem de seus cônjuges, pessoas que frente a uma enfermidade grave, uma provação terrível, desistem da sua fé. Hoje recebo aqui o meu irmão de comunidade, Cleto Coelho, com uma mensagem muito simples. Tem jeito. É possível acreditar sempre, desesperar jamais e descobrir os valores que uma vida tem. Cleto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui conosco para a gente conversar sobre esse livro que já tem feito bem a tanta gente. Se não me engano, você me falava, 7ª edição já? Segundo informações da editora, é a 7ª edição. Olha só, está aí a comprovação, os seus próprios leitores dizendo para você que é um livro necessário, um livro preciso, que muitos adquiriram para si, mas que com certeza fizeram desse livro presente para muitas pessoas também. Queria saber, Cleto, se você já pensou que seus problemas, ou até mesmo a sua vida, não tinha mais jeito. Quero saber por quê. Na verdade, essa fala, tem jeito, eu escutei da minha mãe. Conforme você ia abrindo aí o programa, de situações caso perdido, num determinado momento da minha vida, isso há mais de 20 anos atrás, eu meio que bêbado, meio drogado, escutei pessoas dizendo assim para minha mãe: Dona Mercedes, desiste do Cleto, ele não tem mais jeito. Ali, mesmo bêbado e hoje conseguindo visualizar, a gente hoje que faz parte de uma evangelização, mas hoje eu consigo visualizar a minha mãe sendo colocada na parede, porque ela tinha duas opções: desistir do filho ou acreditar que Deus poderia fazer algo, porque minha mãe sempre foi uma mulher de fé, de terço na mão, de missas, de domingo, missas durante a semana, mulher de Deus. Mas ali ela se viu num beco sem saída. Aquela afirmação de pessoas dizendo, desiste do Cleto, ele não tem mais jeito, ela tem a capacidade de destruir a autoestima de uma pessoa. E eu escutando tudo isso, mas a resposta da minha mãe foi mais forte, tanto é que depois de 20 anos se torna páginas de esperança para as pessoas. Ela respondeu assim: com Deus, o Cleto tem jeito. Então, eu nunca imaginaria que um dia eu poderia escrever baseado nisso, partindo desse testemunho. E então eu aprendi com a minha mãe a não desistir de situações problema. Então, a minha mãe não desistiu de mim, o filho dela. E no velório do meu irmão com 23 anos, dia 25 de dezembro, meu irmão faleceu com um infarto fulminante. Ali eu experimentei mais uma lição da minha mãe, e está no livro também. Eu com 13 anos cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, separa do papai, ele bebe muito. Porque desde que eu nasci, eu vi meu pai no alcoolismo. Só quem mora numa casa onde existe alguém alcoólatra que sabe a dificuldade que é. Então, no velório do meu irmão, ele com 23 anos, eu com 13, dia 25 de dezembro, Natal, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, separa do papai, a senhora merece ser feliz. Não precisa nem separar, não precisa nem arrumar um outro. Ela olhou nos meus olhos, assim como eu estou olhando para você, Márcio. Ela disse assim: Cleto, se eu me separar dele, quem vai cuidar dele? Então, a minha mãe, ela não desistiu de mim, não desistiu do esposo. Então, isso mostra para mim, e depois a gente avança para Jesus Cristo, que não desistiu de ninguém, mesmo que alguém desista de você, Deus não desiste. Então, essa é a mensagem que contempla o livro. No livro tem uma parte que você disse que houve um momento que você sentia literalmente vontade de se jogar no lixo, né? Por que isso? Foi na época do futebol de salão. Eu cheguei a ser profissional do futebol de salão, ganhei dinheiro, ganhei campeonatos importantes, título paranaense do estado de onde eu sou, título brasileiro, ganhei dinheiro com o futebol de salão. Mas eu percebia e quis colocar isso no livro, porque nem sempre as premiações que a gente vai ganhando ao longo da vida são capazes de nos satisfazer. Então, eu quis colocar isso no livro para mostrar assim que, mesmo eu com premiações, ganhando títulos,
existia dentro de mim uma insatisfação ao ponto de olhar para as lixeiras e falar: onde eu vou me jogar? Onde eu vou dar um fim, sendo que o lixo convida o plástico, convida o metal, convida o papel. Eu falei: mas não tem o lixo do ser humano. Mas ali, nesse exato momento, eu fui participar de uma experiência de oração. E aí eu me lanço nos braços de Jesus. Estou até hoje. Olha só. Graças a Deus. Uma das expressões que a gente tem no livro, que você coloca, é que a gente deve acreditar sempre. Sempre acreditar. Esse acreditar sempre, ele não pode vir em algum momento soar assim, inocente demais, como uma brincadeira, né? Brincadeira da Poliana, que é o jogo do contente. Como é que a gente pode acreditar quando tudo está dando errado? Então, o que eu escrevo e a mensagem que eu passo é acreditar que Deus, esse acreditar é acreditar em Deus, em primeiro lugar. Acreditar sempre que Deus está conosco, independentemente da situação. Porque quando você está, tanto é que a capa do livro é um labirinto, quando você está num beco sem saída, quando você está num túnel escuro, no poço sem fundo, situações que você fala: mas cadê a saída? O que fazer? Nessa hora, você tem que acreditar. Porque o livro apresenta algumas opções. O primeiro capítulo é acreditar sempre, o segundo, desesperar jamais, e o terceiro, descobrir os valores que a vida tem. O livro convida a você dar um ponto final ao desespero. Porque desesperar, você está entrando dentro de um contexto de duvidar. E eu fui ver no dicionário o que é duvidar. Duvidar é não acreditar. Então nós temos duas opções quando estamos vivendo um conflito: não acreditar ou acreditar. É um se lançar na fé, mesmo você não vendo nada. É um desafio, é provocante. Mas eu devo acreditar. Certo. Que Deus está conosco. Olhando esse cenário seu, eu estava contemplando o cenário, olhando as janelas, Márcio, como podemos dizer que todos esses lares que estão aí nessas janelas, nesses edifícios aí, será que em algumas situações aí não tem situações de desespero? Ao ponto da pessoa querer se jogar de um prédio, dar o fim na vida? A proposta é: não, olha para o alto. O livro, eu digo também, não é uma proposta de autoajuda e não é um tem jeito apoiado numa fala de marketing, porque é sugestivo, né? Tem jeito. Quem não quer um jeito para alguma coisa? O alicerce é Deus. Com Deus tem jeito. Então essa é a luz que tem que se acender no túnel. Não é simplesmente aquele tem jeito, aquele acreditar sempre. Vazio, que faz com que a pessoa pense que simplesmente o fato dela acreditar e não fazer nada, aquele otimismo tolo, a situação vai mudar por completo, não é? É um acreditar sobretudo em Deus. Em Deus. Que vai dar a ela essa força e essa sabedoria para que ela também possa acreditar na vida. Acreditar e avançar. Na vida. E lutar. Não é um livro que você vai ler e vai falar: tá tudo certo agora. Tá tudo... Eu acredito que tudo vai se resolver por si só. É luta. Dar ponto final no desespero não é fácil. Não é fácil. Porque por detrás do desespero e como companhia do desespero vem tristeza, vem desânimo, vem angústia. E você ficar com tudo isso dentro de você não vale a pena. E a mensagem é essa: descobrir os valores em meio às perdas. Teve um comentário que você fez aí agora há pouco da situação do futebol. E eu estava aqui refletindo comigo. Falei: mas o Cleto, ele pegou no coração da situação. Tem tanta gente bem-sucedida que não é realizada e não sabe fazer a diferença das duas coisas. Que ela pensa que ela é realizada porque ela teve sucesso no futebol, porque ela teve sucesso nas finanças, porque é um empresário renomado, porque é uma pessoa cogitada no meio social. Aonde ela vai tem alguém que estende o tapete vermelho, que aplauda. Mas o fato de você ter sucesso não quer dizer que você tem realização. Você tem gente realizada que foi mal sucedida nos negócios, que foi mal sucedida nos estudos, mas que é uma pessoa profundamente realizada, feliz, que acredita em Deus, que acredita em si mesmo, que acredita na vida e não parou de lutar por causa do seu pouco sucesso. E você tem gente extremamente bem-sucedida e infeliz. Tira a vida porque aqueles sucessos que foram obtidos
não foram capazes de preencher o coração, como você estava falando agora há pouco. Então, essa diferença, né, entre o que você faz e aquilo que você é. Você pode estar bem em muitas coisas, mas de repente está enxergando uma lixeira imensa na sua frente, e se perguntando onde é que você vai se jogar, né? Aonde? Aonde? Mas não é uma lixeira que te espera, são os braços de Deus. Os braços de Jesus. Foi num encontro de oração que você estava falando? Numa experiência de oração. Experiência de oração? Uma experiência Como de oração. Foi, Cléto? Eu era dono de um bar, que a minha vida foi muito doida, né? Proprietário de um bar, e fiz as compras. Tinha acabado de fumar um cigarro de maconha, fiz as compras para abastecer o bar, carne, espetinhos, cerveja gelada. Cheguei no bar, antes de abrir, olhei para a porta do bar e olhei para o céu. Falei assim, ó meu Deus, dá um jeito na minha vida, eu não estou aguentando mais. Eu clamava já. E eu mesmo respondi, eu já sei onde eu vou buscar. Vou na missa, no domingo, tal, é lá que eu preciso de Deus. E nessa missa, mesmo chegando bêbado lá, um jovem faz um convite ao encerrar a missa de uma experiência de oração que ia ter. Eu falei, eu vou nessa experiência de oração. E nessa experiência de oração, isso fazem 17 anos, quase 18 anos. Eu estou até hoje aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu fui protelando. Várias vezes eu fui convidado a participar de uma experiência de oração. Só que tinha sempre um compromisso, um churrasco, um futebol, um baile do Texas, uma noite tropical, um carnaval. Então eu nunca ia. Uhum. Então, essa experiência de oração, ela foi o ponto-chave de transformação, de mudança da sua vida, né? No livro você fala muito sobre essa espera de Deus, né? Como é que funciona esse tempo de espera de Deus? Deus pode se atrasar em relação a gente? Você está aqui, está vivendo uma situação, você está pedindo ajuda e tal. Quando vem, você já superou, chegou atrasado dessa ajuda. Tem isso aí? O capítulo final, que é Com Deus Tem Jeito, caiu como que uma luva. Sabe quando você precisa de fechar o livro e cadê o capítulo? Cadê a fala final? Aí veio no meu coração isso. Com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Na verdade, a gente sabe que é isso, mas ficou muito, muito fácil esse entendimento. Por quê? Com Deus tem jeito, mas do jeito dele. O jeito dele é diferente. Um exemplo, ele manda sol e chuva para bons e maus. Então é um raciocínio diferente. O Antigo Testamento fala de olho por olho, dente por dente. Jesus apresenta, se baterem de um lado, dê outra face. Então o jeito é diferente. O modo é diferente. O tempo dele é diferente. Um dia como 1000 anos como um dia. Então, quando você está na angústia, pedindo, você não está vendo transformação, você tem que trabalhar isso dentro de você também. Paciência, não perder a esperança. E ele deu o livre-arbítrio. Então, falo para as mães, para os pais, ou para os filhos. Cleto, mas eu estou rezando para o meu filho, mas ele não sai das drogas. Estou rezando para o meu esposo, mas ele está na cachaça. Cleto, estou rezando pelo meu pai, mas não vejo transformação. Mas aí entra o livre-arbítrio. Mas nós não podemos desistir da oração, porque é a oração que vai fazer com que esse coração se abra. E tem um outro ponto, a vontade de Deus é diferente da nossa. Uhum. Nem sempre aquilo que estamos pedindo é vontade de Deus. Às vezes nem é o melhor para a gente. Entende? Então, com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito, isso para mim serviu, em primeiro lugar, para a minha pessoa. A gente sabe disso, mas ali na prática é difícil vivenciar. No livro, na página 70, já fica aí até indicação para você ir lá e dar uma conferida. O Cleto fala aqui para a gente 4 tipos de coração. Você fala do coração imediato, o insatisfeito, o insensato e o satisfeito. Como é cada um deles? Como nós podemos aprender? Primeiro, como é cada um desses tipos de coração e depois, claro, a gente quer ter o coração satisfeito, né? Satisfeito porque, uma vez satisfeito, traz alegria, traz paz interior, não é? Traz gratidão a Deus. Não é? É o desejo de cada pessoa se realizar, se sentir completo, pleno na sua vida. Não é? Então, primeiro, do ponto de vista pessoal, eu quero ficar satisfeito. E segundo, porque um coração satisfeito dá satisfação a Deus. Não é? Como é que a gente faz? Qual é o segredo para chegar a esse coração? Bom, eu não sou um cardiologista, né? Mas eu aprendi comigo. Eu comecei a perceber. É a sua experiência. É a minha experiência. Eu comecei a perceber que ora o Cleto estava satisfeito, ora o Cleto estava insatisfeito, ora o Cleto era insensato, ora o Cleto era sensato. Mas o Cleto queria ser uma pessoa satisfeita.
Mesmo na caminhada em que estamos já com Deus. É só você ir no shopping. Chega no shopping, olha uma vitrine, você já começa a ficar insatisfeito com aquilo que você já tem. Então, administrar essas coisas e saber fazer algumas perguntas, eu vou ensinando as minhas crianças, eu e a Carla, minha esposa, a gente vai... Chegou no shopping, promoção, camisa de 80 por 20. Dentro de você já começa a gerar uma insatisfação. Puxa, eu estou precisando. A pergunta é essa, estou necessitando? Ou por causa dessa promoção eu vou levar 4? E vou colocar as 4 dentro do guarda-roupa, só que tem camisas lá que eu já não estou usando. Então, essa insatisfação e essa satisfação, hora ou outra, cedo, na parte da manhã, você está super satisfeito. Chegou alguma coisa na parte da tarde, já rolou uma insatisfação. Hora ou outra, você é uma pessoa bem sensata. Hora ou outra, você dá respostas insensatas. Esse equilibrar o coração no mundo inquieto, porque esse é o capítulo. O mundo é inquieto, ó. Metrô, correria, horário, agenda, compromissos e mais essa inquietude que o coração palpita, é difícil de administrar. E aí a graça de Deus entra para poder amparar a pessoa nesse processo da busca do coração satisfeito. Quando você fala de um coração satisfeito, você está falando também de um coração alegre? Alegre, contente. Eu fecho dizendo que o coração satisfeito é aquele coração que, no ponto em que está, consegue falar: eu sou feliz, estou contente. Essa situação que está me incomodando não pode abalar esse contentamento. Só que é um equilibrar, Márcio. É um equilibrar. Tem alguma dica, Cleto, assim, coisa concreta que você vive aí na sua vida, na prática diária, de que a gente pode fazer para cultivar a alegria dentro do coração da gente? A gente percebe que muitas pessoas confundem alegria com euforia, né? Então, aconteceu alguma coisa, ganhou um presente, arrumou um namoradinho, uma namoradinha nova, não é? Deu certo uma noite de balada e tá, no outro dia está explodindo de alegria. 2 dias depois, está deprimido porque aquilo que pensou que tinha alcançado, na verdade, já escapou das mãos. Aí, do mesmo jeito que foi lá em cima, desce até as profundezas, porque confundiu alegria com euforia. E a gente percebe que o ser humano está na busca dessa alegria, né? Ninguém nasceu para ser triste. Ninguém quer ser triste. Até a pessoa que armou a barraca ali na tristeza, ela, na verdade, ela quer que alguém tire ela daquela situação. Às vezes até a tristeza é uma justificativa, é uma forma de chamar a atenção para que alguém lhe venha trazer alegria. Ninguém gosta de ser triste, não é? O que a gente pode fazer para cultivar a alegria dentro do coração da gente? É aí que eu tento falar de descobrir os valores que a vida tem. Vou citar o que eu escrevi. Quando meu irmão morreu, a minha mãe morreu com o meu irmão. Nessa perda, minha mãe morre com o meu irmão. Morre o quê? O dia 25 de dezembro, a festa de Natal em casa, já era uma tristeza. Eu mesmo não gostava de ver se aproximar essa data, porque minha mãe ficava triste. O semblante da minha mãe ficou triste. A minha mãe ficou para baixo. Só faltou morrer. Só que eu escrevi aí porque ela me lembrou que ela deu o salto quando eu disse para ela assim: mãe, o Mário se foi, eu fiquei, olha para mim. Quando eu falei isso para ela, ela começou a buscar a alegria que existia dentro dela, que sempre existiu. Então esse é um ponto. E a pessoa tem 2 caminhos: ficar nessa perda, morrer nessa perda, a vida dessa pessoa parar na perda. Você pode perder um namorado, você pode perder alguém que morreu, você pode perder algo material, você pode perder a saúde, exemplo. Eu não consigo mais ler sem óculos. Eu preciso de usar óculos. É uma perda física que está acontecendo. A saúde física é limitada. Só que eu preciso descobrir esses valores em meio às perdas. Se minha mãe não tivesse olhado para mim, esse filho que ficou, ela teria morrido com o meu irmão. Um outro ponto, bem concreto comigo. Esses dias fui num departamento na Canção Nova, requisitar uma situação que seria boa para evangelização, e só estou recebendo não, agora não. E você acredita naquilo, você acredita e você vai porque você acredita, mas a resposta é toda contrária. Eu saí do departamento dizendo assim: Cleto, com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Porque esse não, ele
ele traz essa tristeza. Porque Não deixa de causar uma ferida, né? Uma ferida. Você quer que aquilo aconteça porque você contempla que algo vai ser bom. Mas você recebe o não. E aí o seu coração vai ficar insatisfeito, angustiado, triste, para baixo. Você tem que dar a resposta. Tem que superar aquilo. Tem que superar. Né? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem umas correntes hoje na psicologia que trabalham muito na questão do determinismo, né? Ah, você é assim porque a sua mãe te tratou desta forma. Seus pais são responsáveis por essa sua maneira de ser. Você recebeu esta comunicação da parte deles por meio da educação. Outros dizem que a gente é do jeito que é porque houve uma determinação genética. Então, você é desse jeito porque você já veio programado para ser assim. Outros dizem que a gente é do jeito que é também por causa da determinação social. Se você tivesse nascido numa outra época, você seria uma pessoa diferente e tal. E a gente é visto de um ponto de vista muito determinista, não é? Porque há algumas pesquisas que mostram que outros animais, diante de situações condicionantes, reagiram de maneira condicionada. Só que o ser humano não é qualquer tipo de animal. Entre o estímulo que ele recebe e a resposta que ele dá, tem uma coisa chamada liberdade. Então, o não é um estímulo negativo. O não é um soco no peito que você toma te dizendo, fica aí, ou vai para trás. Então, você recebeu um estímulo, você pode responder de várias maneiras. Você pode responder desabando, você pode responder se deprimindo. Brigando com a pessoa. Você pode responder agredindo a pessoa que te agrediu primeiro. Ou você pode responder usando a sua liberdade para dar uma resposta diferente. Até para tornar uma escola para aquela pessoa que te agrediu e para você mesmo. Não é? Então, isso que você está trazendo para a gente nesse livro, nesse programa, Cleto, é uma coisa imensamente importante e admirável. O ser humano é livre para dar uma resposta diferente. Ele não precisa se deixar abater pela tristeza. Ele pode reagir. Né? O que acontece conosco a gente não controla. Você não controla se cair um avião em cima da sua casa. Você não controla. Você não controla uma doença que chega. A gente acabou de falar sobre leucemia. Quem é que controla a leucemia que chega? Mas você controla a resposta que você vai dar. Se você vai deixar a leucemia matar você por dentro ou simplesmente levar o seu corpo. Né? E você manter a alegria da sua alma. Você controla, você decide. Você me fez lembrar de uma frase de um pescador que está aí. Porque tem frase do Papa Bento XVI, tem frase do Papa João Paulo II, mas também tem a frase de um pescador, porque eu aprendo muito na rua. Uma vez fui gravar o programa Juntos Somos Mais, falando da companhia de pesca, que é a Canção Nova, e pegamos o barco, estávamos indo para alto mar, 4 horas da manhã. A hora que chegamos em alto mar, o sol já bem lindo, o tempo bom, nenhuma nuvem no céu, aí eu fiz uma pergunta para o pescador. Quando vem a tempestade, de uma hora para outra, o que o senhor faz? Ele falou assim, na tempestade, se eu fico nervoso, eu morro mais depressa. Tá aí. Então, para dizer que as situações nos rodeiam. Eu não posso deixar o desespero tomar conta. Você falou, tem coisas que não dá para controlar. Mas eu não posso deixar o desespero controlar a casa, o meu ser. Pois é. Olha, sei que você está gostando. E a ideia é essa mesmo, que você goste bastante e continue esse gosto nesse livro que a Canção Nova, juntamente com o Cleto, apresenta para você. O livro Tem Jeito, do Cleto Coelho. Aqui no programa a gente sempre traz um material de evangelização, ou sempre traz algum tipo de material que vai promover o seu conhecimento, o seu esclarecimento, uma tomada, uma retomada de vida, de espiritualidade. Não é simplesmente um produto à venda, mas é um outro canal de apoio, de ajuda, de crescimento para mim, para você, para alguém que você conhece. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de acompanhar a entrevista e de se motivar como você se motivou, mas vai poder receber de presente das suas mãos ou a sua indicação o livro Tem Jeito, do nosso querido Cleto. Quero agradecer ao Cleto pela sua presença aqui, meu companheiro de viagem até aqui em São Paulo,
Volta comigo agora para a Cachoeira Paulista, mas quero agradecer pela disponibilidade, pela coragem de parar e escrever um livro. Eu quero te fazer uma pergunta. Você entende mais de Bíblia do que o Cleto. Quando a palavra de Deus diz assim, para Deus nada é impossível. O que para os homens é impossível, para Deus é possível. Tem vários versículos desses nos evangelhos. Em outras palavras, o que a Sagrada Escritura está dizendo? Tem jeito. Tem jeito. Com Deus tem jeito. Não é verdade? Então tá bom. O programa chegou ao fim e eu espero sinceramente que ele tenha enriquecido a sua vida, pois essa é a nossa missão aqui. Levar até a sua casa conhecimento, valores, formação e entretenimento, esse entretenimento saudável que sempre nos enriquece. Se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Papo Aberto. A gente está esperando você por aqui. Ok? Fique com Deus, tenha uma boa noite, uma ótima semana para você e para toda a sua família.